Você que faz parte do IntelliMan, eu quero convocar você para estar presente neste dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã, em um evento dos Homens Excelentes, que acontecerá aqui no Templo de Salomão e em todas as capitais do Brasil. Você pode saber mais detalhes dos endereços no site que você vê agora. Eu convoco você, homem, que é inteligente, porque você é um IntelliMan, agora para se tornar um homem excelente. A excelência é o caminho para o sucesso. A excelência é o caminho para a vitória e a felicidade, seja na sua vida profissional, nos seus relacionamentos e na sua vida pessoal. Você vai aprender como se tornar um homem excelente. Não falte, esteja com a gente e se você tem a camiseta do IntelliMan, não compareça sem ela. Até lá! Bem-vindo ao programa Transformação Total de Pais e Filhos, que é uma disciplina da Escola do Amor. Pais e filhos temos ajudado nas nossas palestras aos domingos da transformação total de pais e filhos. E hoje nós estamos aqui para falar com os pais que se sentem frustrados com aquilo que os seus filhos vieram a se tornar. Quer dizer, você pai, você mãe, quando você segurou aquela criança, aquele bebê no seu colo, você tinha tantos sonhos, você imaginava tantas coisas bonitas para ele, para ela, lá no futuro, mas ao longo dos anos, especialmente na adolescência, você começou a ver aqueles sonhos se tornarem pesadelos. E você se frustrou como pai, se frustrou como mãe. Como agir? O que fazer? Nós vamos falar com você hoje sobre este tema e também ajudar você que não sabe como lidar com o comportamento dos seus filhos que têm sido resistentes aos castigos que você tem dado, tentando corrigir a disciplina, e parece que quanto mais você disciplina, quanto mais você tenta dar castigo, pior eles ficam. Então, se você quer aprender uma maneira mais eficaz, fique sintonizado aqui no programa. Nós estamos aqui hoje com a Raquel, nossa companheira aqui na Transformação Total às sextas-feiras. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Renato. Vamos falar sobre esse tema e também temos duas histórias aqui, 4 pessoas, 2 histórias. Nós temos o Hugo e a sua mãe Helena, que vão contar sobre como que ele, o Hugo, se tornou o contrário do que a sua mãe queria, e também a Ana Paula com a mãe Jorleide vão contar a história delas daqui a pouco. Vamos assistir agora essa matéria sobre pais frustrados. Preste atenção. Seja na vida pessoal, amorosa ou profissional, todos temos uma expectativa, um sonho. O difícil é quando eles são transportados para outra pessoa. Quantas vezes vemos em nossos filhos a segunda chance de realizarmos nossos sonhos frustrados? Você já parou para pensar nisso? Uma pesquisa recente realizada pelo banco HSBC revelou que 83% dos pais já planejam um futuro profissional para os filhos. Dentre as carreiras mais almejadas pelos familiares, 23% disseram que gostariam que o filho cursasse a faculdade de medicina. Já 18% disseram preferir a engenharia e 12% optaram pelo direito. A pesquisa foi realizada em 16 países, incluindo o Brasil. Mas você já se perguntou se eles gostariam de seguir essa profissão? Passar no vestibular, concluir a faculdade, entrar no mercado de trabalho, crescer na empresa, se especializar. O que foi durante décadas o caminho natural da vida adulta para 12% da população brasileira, não parece ser para os jovens da geração Y. Estes são os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Você já ouviu falar na tal geração Y? Muitos definem a Y como aquela que cresceu no meio da tecnologia, a geração digital. Se encaixam nesse perfil os jovens entre 18 e 34 anos. Segundo especialistas, estes jovens sabem bem o que querem. Bem,
diferente da geração X, a dos pais, que são os nascidos nos anos 50 e 60, pós-Segunda Guerra Mundial, o que representam os pais da atualidade. Os maiores sonhos eram casar, ter filhos e comprar a casa própria. Depois, esperar por uma aposentadoria tranquila. É grande a diferença desse modo de vida para o atual. Mas como é possível lidar com essa geração tendo pensamentos tão diferentes? Fique ligado, é isso que você vai saber agora. Você tem um filho, uma filha que lhe frustra. Você, como pai, como mãe, se sente fracassado porque aquilo que você sonhou, o que você preparou para o seu filho, não aconteceu. Ao contrário, você sente vergonha do seu filho. Quando seus familiares vêm perguntar, quando os parentes vêm perguntar para você da sua filha, você tem vergonha até de falar, você nem gosta de tocar no assunto. Você está passando por isso? Você quer a nossa ajuda, o nosso conselho? Você pode ligar agora para este telefone no seu vídeo, 0 Operadora 11 3573 3535 e diga qual é a sua maior frustração com respeito aos seus filhos. Quem sabe o inverso é verdade. Você é um filho, uma filha que é muito frustrado com os seus pais. Você tem vergonha do que aconteceu, do que está acontecendo com os seus pais. Existe uma frustração em você? Diga pra gente o que está acontecendo. Se você quer uma dica, quer uma ajuda, como você pode lidar com essa situação, nós vamos responder a sua pergunta agora. 0 Operadora 11 3573 3535. Você pode começar a ligar agora. E nós estamos aqui com vários convidados que vão falar sobre como que isso aconteceu em casa. Quer dizer, pais frustrados com os seus filhos. Vou falar primeiro com a dona Helena, depois com a Jorleide, que está aqui, a dona Helena, que é a mãe do Hugo, sentado ao seu lado, que foi muito frustrada por causa do filho, não é isso, não? Pode falar. Foi sim, porque, no entanto, não precisava fazer o que ele fazia, né? E ele andava com mais companhia, então, assim, eu não queria isso para ele. Mas primeiro, o que a senhora sonhava para o seu filho, no início, quando ela era criança e tal? Então, a gente sonha, assim, dar uma vida melhor, um estudo, né? Formação profissional, mas, no entanto, isso daí foi para água abaixo, né? E durou pouco o meu sonho. Então, foi difícil para mim. Com que idade ele começou a desviar dos sonhos da senhora? Que eu saiba, foi mais ou menos 14, 15, aí por aí vai, 16, né? Então, foi muito complicado para mim, porque a mãe é a última a sempre saber. Como assim, Hugo, que eu saiba? O que ela quer dizer com isso? Quer dizer, coisas que ela nem sabia já, né? Então, por causa que até os 16 anos, na verdade, eu tinha aquela infância de só casa, rua, não tinha aquele envolvimento com o mundo, né? Com as coisas erradas. Então, até os 16 anos, eu era um jovem, tipo, bonzinho pra ela, fazia, obedecia a ela. Mas, a partir dos 16 anos, eu já comecei a conhecer pessoas que foram me levando, induzindo até a fazer coisas que era errada. Então, conheci amizades erradas, conheci isso, foi quando devido a gente começou, foi viajar, né? A gente fez essa viagem para outro país, que meus pais receberam a oportunidade de estar no outro país, e nisso eu fui junto com eles. E lá eu comecei a conhecer uns primos que eu não tinha contato, conheci lá, e lá eles me levavam à balada, à bebida, a cigarros, enfim, continuei entrando nas drogas. Eu imagino que a senhora, quando foi viajar, foi para outro país com a sua família, levou o seu filho, né? A senhora pensava sempre no melhor, né? Vai estudar lá, vai trabalhar lá, enfim. Sim, nós fomos porque aqui estava meio difícil para o meu marido, que houve muitas coisas na firma dele, né? Então nós levamos eles, porque eu não ia deixar, porque afinal é minha família. Mas chegou lá, até uns meses estava tudo bom. Mas depois começou a vir a tormentas, né? Comecei assim, meu irmão estava lá e ele falava, olha, toma cuidado, que as amizades aqui leva para o mau caminho, né? Então, mas eu não achei que estava lá, não era assim. Mas foi pior ter ido para lá, porque ali eu estava para perder ele. Então foi noite de choros, foi desespero, né? Então foi terrível.
que ele começou a fazer lá? Ele não queria foi pro estudar, Japão que vocês porque lá foram, tem né? escola brasileira, né? Aham. E o mais novo estudou, mas ele não queria, ele queria trabalhar. Porque é um país que oferece um emprego bom também, um salário bom, mas ele não queria estudar, ele queria trabalhar. Nisso ele foi conhecendo dentro das firmas, né? As amizades, que já estavam há muito tempo lá. Aí por aí foi. Aí o negócio foi feio mesmo. E o que a senhora fazia? Como que a senhora lidava com o comportamento dele? Eu só chorava, porque eu, no entanto, não me conhecia, eu era muito fraca. Era muito fraca mesmo, porque é filho, né? A gente não espera que ele faça essas coisas com a mãe, porque teve uma boa educação, não tinha motivo para desviar, né? Mas, no entanto, esse mundo ofereceu Quer dizer, outro lado para ele. A senhora chorava assim, sozinha ou também quando ia falar com ele, tentando comovê-lo, tentando falar, meu filho, por que você faz a mãe sofrer assim, coisas assim? Falava, nossa, eu estava a ponto de bater nele. A ponto de largar tudo, ir embora. Eu, assim, no momento até me arrependi de ter ido para lá, né? E pai é aquele pai que, em vez de falar, né? Então, mas a mãe, né? A mãe é aquela que sofre mesmo. Então, foi muito difícil. Aí eu falava com ele, às vezes ele mentia, que estava num lugar, eu estava no outro lugar, né? Então, muito complicado. Raquel, o que ela está dizendo, a dona Helena está dizendo, é que é o que muitos pais fazem, né? Que eles tentam usar do sentimentalismo para comover o filho, né? Quer dizer, eu até entendo, não é que eles às vezes não estão conscientes que estão fazendo isso, é que realmente dói, como a senhora falou, dói, né? O pai, a mãe faz tudo pelos filhos, né? Pensando no melhor, aí vê o filho simplesmente jogando tudo aquilo para o alto e aquilo machuca o coração do pai e da mãe. Então, essa emoção, essa dor no coração, ela transborda em forma de lágrimas, em forma de choro e de falando assim para o filho, como é que você pode fazer isso com a mãe? Como é que você pode fazer isso com o pai? Eu que te dei todo o amor, tudo, né? Exatamente. Eu que te trouxe aqui para você estudar, né? E eu acho que a forma com que o pai aborda a situação, né, Renato? Ela, dependendo da forma que o pai ou a mãe abordam a situação, o rumo, né, do filho pode ser diferente. Por exemplo, o Hugo, quando ouvia a mãe falar assim, com certeza ele não se comovia, né? Quando Não, você ouvia... Então, por causa que eu achava que ela estava pegando no meu pé, eu achava que os meus amigos estavam certos e ela era errada, eu não dava atenção para ela. Você acabava se desprezava. frustrando também, né? Sim. Porque, da mesma forma que a dona Helena olhava para o Hugo e falava, poxa, que frustração para mim, né? Eu trouxe meu filho para cá, para ele estudar, para ele crescer, se desenvolver, e ele se envolve com as más amizades e se envolve com drogas e tudo mais. E o Hugo olhava para a mãe e falava, poxa, que frustração ter uma mãe assim. Uma mãe que, pelo amor de Deus, né? Não deixa eu viver minha vida, minha juventude, me traz para um outro país, quer me ver trancado em casa. Ou seja, os dois estavam frustrados. E não adianta, quer dizer, o que a gente quer aqui comunicar, você pai e mãe em casa, é que não adianta você fazer drama para os seus filhos. Não adianta você chorar, não adianta você se exaltar, gritar, ficar com raiva, ameaçar, chantagear. Tudo isso, todos esses comportamentos são comportamentos emotivos que simplesmente comunicam para os seus filhos o seguinte: meu pai e minha mãe está fora do controle, meu pai e minha mãe não sabem o que está fazendo. Olha só que show, para que isso? Para que ela está fazendo isso? Quer dizer, então o filho perde até mesmo o respeito, perde a confiança no pai ou na mãe, porque vê o pai e a mãe sem controle de si mesmo. E o pai e a mãe nunca pode perder a sua imagem de porto seguro. Nunca. O filho sempre tem que olhar para o pai e para a mãe e ver assim, ele sabe o que está fazendo. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Nunca pode olhar para o pai e para a mãe e pensar assim, olha, ela está perdida, está desesperada. Porque, na verdade, Renato, quando o filho, ele olha para o pai e para a mãe e ele vê essa desestabilidade emocional, o filho sente como se ele fosse o pai do pai, né? O controle fica na mão dele. Em outras palavras, eu vou fazer o que eu quiser aqui. Quer dizer, eu tenho que fazer o que eu quiser, porque a coisa aqui em casa está fora dos trilhos, né? Então, tudo isso é mensagem subliminar, que você
Na hora, na altura, talvez você não está pensando exatamente assim, mas é isso que está sendo comunicado. Quer dizer, a coisa perde o controle. Então, não funciona. E isso fica como dica para você, pai, você, mãe, que está tentando chantagear os seus filhos emocionalmente, chorar diante dos seus filhos, dar sermão, falar com eles e sensibilizá-los. Olha, você não está vendo, a mãe está doente. A mãe está doente. A mãe está ficando depressiva. A mãe não, nem come, a mãe não consegue dormir. Não vai resolver. Porque o jovem só vai entender o contrário, é o que você falava. Por que ela está me chateando, né? Por causa que às vezes até meu irmão, que é mais novo, ele falava isso. Pô, a mãe tá assim, assada, ela não dorme, ela fica passando problemas, ele até falava assim, eu quero ver quando a mãe morrer, o que você vai fazer por causa de você, tipo, colocando a culpa em mim. Aham, quando a mãe morrer, né? Essa é clássica. Quando a mãe morrer, você ainda vai matar a mãe. Você ainda vai matar o pai. E a culpa é minha. E ele era não assim mesmo. Mas não funciona. Eu tô vendo aqui a Jorleide rir. Isso daí aconteceu também, Jorleide? Você fazia isso? Isso aconteceu comigo também, Renato. A Ana Paula, quando chegou aos 14 anos, aí ela começou com todos os problemas que ele falou que ele passou, a Paula também me fez passar. Uhum. Porque daí eu tinha um sonho para ela, né? Eu tinha um sonho que ela fizesse uma faculdade, que ela fosse alguém. Porque toda mãe sonha, né? Com o futuro, do filho, um futuro bom. E era isso que eu sonhava para Ana Paula. Que ela tivesse uma faculdade, né? Que fosse uma boa filha, que tivesse sempre ao meu lado. E era totalmente o oposto que ela começou a fazer, dos 14 até os 15 anos. Aí foi quando, 15 anos, ela começou a estudar à noite. Uhum. Aí ela ia para a escola. Eu achava que ela estava lá na escola estudando, né? E ela estava com as amigas, saía. Aí, quando chegava a reunião, final de ano, tinha as reuniões de pais, que eu ia, aí que eu ficava sabendo, porque até então eu não sabia de nada. Sempre a última a saber, né? Quando eu chegava nas reuniões, aí eu ficava com a cara lá no chão, porque as professoras me chamavam e falavam, olha, amanhã a Ana Paula tá faltando, tá com um monte de falta. Pegava aquela lista lá, eu ficava envergonhada. Muitas das vezes eu saía de lá chorando, porque é triste, né? Você apostar no seu filho e ele fazer totalmente o contrário, porque eu apostava no futuro bom para ela, porque todo pai pensa em ver um filho bem, né? E aí você chantageava ela emocionalmente, tentava chorar também? Sim, nossa, eu era pior do que ela, eu me escabelava, eu chorava, eu não dormia, eu ia atrás, ela saía com as amigas, aí ela falou do marido, né, meu esposo, eu falava, vamos lá, vamos atrás, ele falava, não, deixa ela, porque você faz isso aí que ela faz mais, porque ela sabe que você está preocupada, mas eu ia atrás, aí eu pegava meu outro filho, né, hoje tem 18 anos, a gente ia atrás dela. E ela muitas das vezes me via e escondia. Hoje ela fala, né? Que ela escondia, ela me via, mas fingia que não se escondia. E eu ficava igual uma louca. Aí não dormia, não comia. E eu chantageava. Eu falava, eu ainda vou morrer por sua culpa. Você vai me matar. E chorava, escabelava mesmo. E ela falava assim, não dorme porque não quer, porque eu durmo bem. Ela falava... Você vê que o filho sempre tem uma resposta, sempre. Né? Como é que era, Ana Paula? Você via isso como na altura? Eu achava que era drama dela, né? Porque era assim, eu via todas as minhas amigas fazendo isso, então eu achava que eu também podia fazer aquilo. E muitas das vezes, quando ela ia atrás de mim, eu ficava, minha mãe é doida, gente. Ela tá vindo atrás de mim. Não aceito isso. E foi bem difícil para ela esse período, porque eu aprontei muito, assim, muito. Bom, você vai aprender uma maneira mais eficaz de lidar com isso ao invés de fazer drama. Nós vamos assistir a matéria agora que fala da nossa palestra Transformação Total de Pais e Filhos, onde pais e filhos têm aprendido a lidar melhor com os desafios de ser pai ou filho no século XXI. Preste atenção. A vida dessas pessoas era assim. Ruim pra caramba, porque a gente só vivia brigando, eu e minha esposa, não é? E nada dava certo, tudo dava errado. E o dinheiro que eu ganhava era todo pros vícios. Não sobrava nada, chegava em casa sem dinheiro nenhum. Maconha, cocaína, bebida, cigarro. Os vícios eram incontroláveis. No início era cigarro, depois passei para maconha, bebida, aí depois na bebida, nas madrugadas comecei a usar cocaína, aí depois da cocaína eu fui fumar maconha com crack. Aí depois da maconha com crack eu fui pro crack direto, foi meu fundo de poço. Eu procurava por uma alegria que por um momento eu tinha, mas depois acabava.
Eu não consegui relacionar com meus familiares. O desespero e o fundo do poço. Quando a gente está usando, a gente não quer saber de nada não, a gente não pensa em nada. Só pensa em usar a droga. É como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu discutia bastante com meus familiares, não tinha paz na família, não. Estava passando por um problema e, apesar disso, eu cheguei em casa praticamente levado nos braços. Nesse dia eu tomei a atitude. Falei, não chega, minha vida destruída desse jeito não dá. Ela acha que esse é o jeito dela, que essa é a personalidade dela, que ela tem uma personalidade forte, né? Então, muitas vezes ela poderia ceder, mas ela não cede. Ela poderia tomar o primeiro passo, mas ela não toma. Ela não é capaz de pedir perdão ou reconhecer quando ela está errada. Ela não é capaz disso. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, cerca de 243 milhões de pessoas no mundo entre 15 e 64 anos consomem drogas ilícitas, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas, o que corresponde a 5% da população mundial, um dado preocupante. Mas hoje esta estatística não faz parte da vida do Eliberto, da Laurilene e do Gustavo. Eles participaram da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, da cura dos vícios. E hoje a realidade é bem diferente. Depois da cura dos vícios, tudo mudou. Nada agora não enche meus olhos, negócio de droga. Hoje eu pego no dinheiro, a primeira coisa que eu penso é em levar o sustento para dentro de casa, não é pensar em ir logo na boca de fumo para comprar essa maldita droga. Hoje eu sou feliz, felicidade verdadeira mesmo. Hoje eu sou outra pessoa, minha vida é completamente transformada. Não preciso de ir buscar as drogas, amizade, nada. Laurilene também se curou e já faz 1 ano que ela não usa mais drogas. A minha vida hoje é transformada, minha família, todos gostam de mim. Passo hoje para as pessoas o seguinte, quem tem um vício, toma uma atitude, toma uma posição, seja forte e busque um caminho de se libertar. Tem adulto que, quando tem problema, reage igual criança, porque nunca aprendeu a resolver problema. Tem 25, tem 30, tem 40 anos, mas em certos comportamentos age como se fosse criança, porque não aprendeu a resolver problemas. Tá tudo mudado. Eu tô bem com a minha esposa, coisa que era difícil, a gente só vivia discutindo, brigando. Os vizinhos ficavam até chateados porque a gente só vivia brigando, nossa vida era assim, não é? E ela também não usa mais nada, não bebe, não fuma também. Faça igual estas pessoas. Venha ver a transformação acontecer na sua vida. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada é franca. Neste domingo, esteja conosco às 18 horas, nesta palestra que tem ajudado a transformar famílias, pais, filhos e também pessoas que têm sofrido com vícios. Se você tem esse problema, venha participar aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Agora, preste bastante atenção. Você tem tido problemas com o mau comportamento do seu filho? Por exemplo, seu filho chega tarde em casa, depois do horário, ou ele vai dormir tarde, acorda sempre atrasado de manhã. Você já conversou, já deu sermão, tirou as coisas que ele gosta, deixou de castigo por 1 mês, mas nada funcionou? Você precisa considerar a diferença entre castigo e consequências. Preste atenção agora neste tema. Você está dando castigo ou você está dando consequências? Qual dos dois você está usando? Vamos entender aqui a diferença entre castigo e consequências. Falando primeiramente sobre consequências. O que é consequência? Consequência é o que acontece como resultado das nossas atitudes, resultado das nossas decisões, das nossas escolhas. Isso é assim na vida. Você faz alguma coisa, toma uma decisão, escolhe algo, você vai ter uma consequência disso. E as consequências podem ser boas ou ruins. Então, por exemplo, se você come muito bolo de chocolate,
muito doce e não faz nenhum exercício, provavelmente você vai engordar. Isso vai ser consequência. Você está dirigindo um carro e faz uma curva a 120 por hora, você provavelmente vai bater com o carro. É uma consequência de desrespeitar o limite de velocidade. Mas também tem boas consequências. Por exemplo, você é um aluno, você é um jovem, você estuda bastante para a prova, você se prepara para o dia da prova. Então, a consequência do seu preparo será você tirar uma boa nota. E consequências são grandes professores, sabia? Elas ensinam pra gente, na vida, aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, consequência é um resultado daquilo que você faz. Segue as suas decisões, escolhas e atitudes, ok? Praticamente de forma automática. Agora, o que é castigo? Vamos entender a diferença entre consequência e castigo. Castigo não é necessariamente algo que acontece como o que segue as suas atitudes ou escolhas ou decisões. Mas o castigo, no caso dos filhos, vem do pai. É o pai que dá o castigo. É o pai que decide, vai acontecer isso. E não está necessariamente ligado àquilo que o filho fez. O castigo, na verdade, ele diz para o filho o seguinte: o pai que castiga o filho, ele está implicitamente, indiretamente, ele está dizendo para o filho o seguinte: olha, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou te fazer sofrer até você me obedecer. Quer dizer, então, o castigo não ensina a criança a fazer escolhas, fazer decisões, tomar atitudes por si só. Não. O que o castigo ensina é que o pai, a mãe, é um ditador. O pai ou a mãe está querendo punir, está querendo fazer o filho sofrer. Então, castigo, contrário de consequência, ele estressa a relação entre pai e filho. Enquanto que as consequências ensinam para o filho que o comportamento dele e as suas escolhas são responsabilidade de si mesmo, é responsabilidade própria. Eu escolhi, eu fiz, então agora eu vou colher a consequência dos meus atos. Eu tenho o direito de escolher, mas eu também tenho o dever de colher aquilo que eu plantei. Então, essa é a diferença entre castigo e consequências. Bom, vamos entender então agora um exemplo aqui prático. Vamos pegar um exemplo de uma filha que chega tarde em casa. Típico caso de uma filha que chega tarde em casa. O que acontece quando você tem a sua filha chegando depois, digamos, das 10 horas da noite, você combinou com ela que ela tinha que chegar até as 10 da noite e ela chegou meia-noite? Quando você dava castigo, quando você atuava como pai de forma ineficaz, o que você fazia? Você ficava ligando: minha filha, onde é que você está? 5, 10, 20 vezes. Quando é que você vai chegar? A mãe está te esperando. A comida está na mesa. Você esperava acordada por ela. Quando ela chegava, você brigava e de repente você, vou tirar o teu celular, não vou mais pagar esse celular para você. Então você dava um castigo para ela. Quer dizer, o castigo fazia sua filha simplesmente pensar que você, mãe, você, pai, é mau, que você não entende, que você está querendo punir ou privá-la de uma alegria ou de um prazer. Perder o celular não ensina a sua filha a ser mais responsável. Então, esse celular se tornou castigo, que não ensinou nada para ela. Já consequências, se você quer ensinar a sua filha, você pode dar consequências que vão ser conectadas com a mudança que você quer ver nela. O que você precisa fazer para entender qual a consequência você vai dar para sua filha que vai ajudá-la a mudar o comportamento? Primeira coisa, você tem que se perguntar, faça a seguinte pergunta: o que eu quero que a minha filha aprenda ou melhore? Antes de você pensar na consequência, pergunte-se, pai, mãe, o que eu quero que a minha filha aprenda ou melhore? Qual é o comportamento que eu estou querendo
mudar na minha filha? Neste caso, você quer que ela chegue no horário concordado. Você quer que ela siga o horário. Vocês concordaram. Ó, minha filha, você chega 10 da noite, tá? Até 10 da noite, não mais tarde. Tá bom, pai. Tá bom, mãe. Você quer que ela siga isso da próxima vez. Muito bem. O que você vai fazer para motivá-la a fazer isso da próxima vez? Porque desta vez ela chegou meia-noite. Por exemplo, você pode dar uma consequência que da próxima vez que ela for sair, porque ela chegou atrasada desta vez, então da próxima vez ela vai ter de chegar meia hora mais cedo. Quer dizer, ela perdeu meia hora de divertimento com as suas amigas e tudo mais. Ó, porque você chegou tarde, da próxima vez você vai chegar meia hora mais cedo. Eu quero você em casa 9h30. Se desta vez, aí vem o segredo, não é só chegar às 9h30, mas você vai ensinar para ela o seguinte: se você seguir da próxima vez, que você vai chegar aqui 9h30 e você seguir o que nós combinamos, então da outra vez, você continua às 10 horas, você ganha a meia hora perdida novamente. E se ela não chegar às 9h30 da próxima vez, então ela perde o direito de sair. Ela não vai sair da outra vez. Olha, então, já que você não pôde chegar às 10 horas, já que você não soube chegar às 9h30, então você não vai. Próxima semana você não vai. Você vai perder totalmente. Na outra semana, da outra vez que ela quiser sair, você permite e novamente dá a condição para ela. Se você chegar às 9h30, então você volta a ter o direito de chegar às 10. E você continuar chegando às 10, você ganha o privilégio de continuar saindo. Quer dizer, você está ligando, pai e mãe, o privilégio dela sair e se divertir com as amigas à responsabilidade de chegar na hora acordada. Isso é importante, isso é consequência, isso não é castigo. Você não está castigando, você não está brigando, tirando tudo dela, você está dando a ela a chance de mostrar que ela pode mudar e que ela pode ser responsável com aquilo que você está esperando dela. Então, ao invés de você dar castigo, procure dar consequências. Não vai funcionar como uma mágica, não espere que isso funcione como mágica. Mas entenda que não é sua responsabilidade forçar o seu filho a seguir o que você está falando. É sua responsabilidade, pai e mãe, ensinar o seu filho que na vida para tudo há consequências. Esta é sua responsabilidade. Se ele vai seguir o que você está falando ou não, já não é seu problema. Ele tem que aprender que se ele faz certo, as consequências são boas, se ele faz errado, as consequências são más. Se você ensinar isso para o seu filho, você terá cumprido o seu papel, mesmo que ele escolha o caminho mau. Lá na frente, as consequências vão ensinar para ele aquilo que ele não quis ouvir ou aprender de você. Não desista, ainda que ele não mude imediatamente, ok? Nós vamos a uma pausa e nós já voltamos aqui para continuar com a nossa história, com os pais e os filhos que estão aqui contando como que eles conseguiram mudar a frustração que entrou na vida deles, dos filhos se tornarem o contrário do que eles queriam. Fique com a gente. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu já estou aqui com a minha boadrasta. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar.
Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Nós vamos falar agora, ao vivo, por Skype, com o casal Emerson e Daiane, que estiveram ontem na nossa palestra aqui no Templo de Salomão. Olá, Emerson. Olá, Daiane. Olá, Renato. Tudo bem? Tudo bem? Então, vocês estiveram ontem na palestra com a gente. Foi a primeira vez ou já estavam vindo? Não, nós estamos sempre agora, depois que começamos a frequentar a terapia, estamos sempre buscando estar mais ligados a vocês, a tudo que vocês nos passam. Estou lembrando de vocês agora. É que a imagem está um pouco escura. Agora que eu vi de mais perto o rosto de vocês, é claro, a gente conversou ontem na palestra aqui, vocês contaram um pouquinho da história. Vocês estão vindo há 3 semanas, mais ou menos, não é isso? Exatamente. E, Renato, nós somos agraciados por um pastor da Universal, porque nós tentamos de falar com você, mas não conseguimos chegar à nossa casa. E pedimos para um pastor aqui de uma igreja para nos permitir usar uma sala da igreja para poder falar com você. Ok, sem problema. Então, conta pra gente, como que vocês chegaram na terapia do amor há 3 semanas? Olha, nós chegamos até o templo naquele dia, bem abalados por toda a situação que nos envolvia, mas com um sentimento muito bom de saber que nós estávamos fazendo algo que iria nos trazer algo muito especial para que nós mudássemos as nossas atitudes. E como nós falamos para você ontem, foi algo muito importante, porque no primeiro dia, na primeira reunião que nós estivemos presentes aí, foi o dia que você nos chamou para orar, dizendo que quem tem aquele problema de estar muito nervoso, sentir algo, ter muita ira, que fosse até a frente. E a partir daquele momento foi que realmente eu tive a certeza absoluta que nós deveríamos ir em todas as reuniões da terapia do amor para que nós evoluíssemos. Daiane, esse temperamento dele, da ira, da raiva, como que isso se manifestava no relacionamento de vocês? Então, no dia, assim, pior que a gente brigava todos os dias, né? Eram discussões muito fortes mesmo. Às vezes eu falava alguma palavra, alguma coisa, ele já se irava, ele não tinha paciência, falava até em tom mais alto, né? Chegava até um pouco a gritar, né, amor? E assim, eu fiquei meio abalada porque como nós estamos noivos, nós nos amamos e pretendemos nos casar, mas assim, a gente, como também você falou ontem, que a gente precisa... o namoro é uma fase de avaliação, né, de conhecimento, e eu não queria estar com uma pessoa assim, se ele já era assim para mim, imagine quando casarmos. Foi aí que eu decidi e eu falei com ele, nós vamos na terapia do amor, porque nós também víamos muito casais, né, contando testemunhos bons, assim, e aí ele topou na primeira, porque ele reconhecia também, né, o bom também que ele tem essa humildade, eu também, né, não só ele que errava, eu também, às vezes qualquer coisinha eu brigava com ele por causa de ciúmes, ele também tinha parte de ciúmes, mas foi a questão mais forte mesmo de qualquer coisa que eu falasse mesmo do dia a dia, ele falar em tom mais alto e perder a paciência muito facilmente. Aí ele reconheceu nós fomos, e aí que foi começando a mudar, né? Eu até estranhei porque eu vi o esforço que, assim, quando a gente brigava e parava depois da discussão, a gente tinha essa humildade de pedir desculpa um ao outro, só que, assim, não adianta pedir desculpa e fazer de novo, né? E aí eu via que ele se esforçava, ele assim falava, amor, mas eu não quero ser assim, desculpa, e eu não sei o que eu faço para mudar. E aí eu até achei que foi uma transformação muito rápida mesmo, por esse pouco tempo, né? Já tá bem melhor. Vocês têm quanto tempo de relacionamento? Agora nós estamos completando exatos esse mês 1 ano e 5 meses juntos, né? E desses 1 ano e 5 meses, 7 meses são o tempo de noivado. E, Daiane, você então se sentia insegura por causa desse comportamento dele, desse temperamento, e ficou insegura de prosseguir para um casamento, é isso? Sim, eu não queria. Assim, a gente tem aquele sonho, né, de uma família
feliz, eficaz, só que tem alguns, sabemos que temos desavenças, né, como o próprio ditado diz que não são só rosas, há espinhos também, mas como era frequente, eu não queria isso para mim. Por mais que assim, a gente também tem que ver com a razão em vez do coração, né? Poderia sofrer por um momento, porque eu estava até a ponto de terminarmos, e eu sei que poderia passar isso por um período curto de sofrimento e depois melhorasse, mas eu não queria, por exemplo, que casasse fosse um sofrimento contínuo mesmo. Foi uma condição que você colocou para ele para continuar o relacionamento? Olha, ou você vai buscar ajuda comigo, ou então não dá para continuar? Foi algo assim? Não foi tão assim, mas assim, foi bem espontâneo. Eu falei, amor, vamos lá, porque assim, a gente se dá muito bem. Só que quando tinha isso, eu ficava, sinceramente, até a palavra certa era medo, né? E aí eu pensei assim, não, vamos na terapia do amor, acredito que vai ser bom para nós, tanto para você quanto para mim. E aí ele aceitou, eu não impus assim, né, mas foi bem automático, assim, ele aceitou e a gente tá conseguindo mesmo. Como que vocês souberam da terapia, da palestra? Pela televisão, né? Eu já ouvia falar muito na mídia, né? Normalmente nós ouvimos falar, mas nunca passou pela minha cabeça de realmente frequentar. E, digamos assim, Renato, foi uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável. Tanto que inclusive hoje a Daiane comentou sobre a terapia para pessoas lá no trabalho dela, e nós temos falado realmente sobre o progresso que a terapia do amor nos traz como casal. E isso foi algo assim, e está sendo, e eu tenho certeza que com o passar das terapias, das quintas-feiras, ainda vamos evoluir mais. Porque ontem você ainda falou, após nós termos falado, que não apenas esse processo do ciúme por internet, rede social, mas também outros detalhes, né, do relacionamento. E vocês têm nos ajudado muito nessa questão de uma evolução para melhor. Ok. É um prazer para a gente saber disso e, com certeza, vocês vão continuar melhorando, basta continuar investindo. Vocês estão vendo o impacto direto que apenas 3 palestras que vocês vieram da terapia do amor tiveram no relacionamento de vocês. Não só no relacionamento, mas nas pessoas, quer dizer, no individual. Então, com certeza, vocês vão colher muito mais lá na frente. E na próxima quinta-feira, eu falo não somente com vocês, mas com todos que nos assistem agora, nós vamos focar naquelas pessoas que sempre tiveram sonhos de formar uma família. Você que teve um sonho, você que tem um sonho ainda de formar uma família, mas esse sonho não se realizou na sua vida. Ou ele foi destruído. Você tentou, você chegou até casar, mas por alguma razão seu casamento está muito mal ou até já acabou. E você que quer reconstruir e quer um dia ter essa família, ainda que exista uma gotinha só de esperança em você, não perca essa esperança, traga essa esperança com você na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, na palestra da Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão. Muito obrigado pela participação de vocês, nós nos vemos na próxima quinta, tá bom? Nós agradecemos, Renato, até a próxima. Ok, obrigado, tchau. Bom, vamos então concluir aqui a história. Hugo, eu entendo que tem algumas fotos de quando você ainda estava na vida louca, a gente vai colocar algumas imagens aí, a vida louca que você tinha. Vamos ver aí as imagens, quando aparecer você vai comentando pra gente, mas isso era no Japão? Pode encher a tela, por favor. Isso era no Japão ou aqui? Essas fotos são do último, antes de eu começar a cair em si, mudar dentro de mim mesmo, essa aí foi o último final de ano que eu passei com meus amigos. Isso aí era um grupo que a gente tinha, meus finais de semana era assim, churrasco, bebida, droga. Isso era a festa que a gente já tinha no sítio. O que é aquilo ali? André Surak, que tá ali? A ex-André Surak? Não. Que ela se vestia de diabinho. Verdade. Mas não era não. Aham. Daí meus finais de semana sempre era assim, envolvido com drogas, bebidas, mulheres. Então minha vida era essa, totalmente destruída. E muitas das vezes minha mãe não sabia que eu falava, vou sair com meus amigos, mas ela não sabia que a gente estava envolvido assim com bebidas, com mulheres, com drogas.
Inclusive... Mãe, vou sair com meus amigos. Vai fazer uma festinha, mãe. Eu só falo, ó, vou aqui na casa de uns amigos meus, mas às vezes a gente saía. E no final do ano, quando a gente viajava, eu falava, vou sair com meus amigos, vou passar o final do ano na praia. Mas ela não sabia que na praia acontecia tudo isso. Então, no ano novo eu ligava para ela, desejava feliz ano novo para ela, tudo. Mas ela não sabia o estado que eu já estava ali falando novo para ela. Mas você era feliz? Não, era totalmente infeliz. Em casa, inclusive, tinha muitas das vezes, quando eu ficava fim de semana em casa, eu não conseguia ficar dentro de casa porque eu me sentia vazio. Eu me sentia que eu tinha que estar com meus amigos, eu tinha que estar ali na bagunça, naquelas noitadas com eles, para mim ser feliz. Então, quando eu não estava ali, eu estava inquieto em casa. Eu ficava lá embaixo do meu prédio, às vezes até altas horas da noite, conversando com meus amigos, só para não ficar dentro de casa. Quer dizer, tinha que se preencher com alguma coisa, né? Sempre tinha que ter alguma coisa, balada, alguma coisa tinha que ter para me preencher. E era tudo passageiro, tudo temporário. Porque eu sei, porque eu também ia para balada na minha adolescência. E aquele sentimento que você tem depois da balada, quando você está voltando a pé, geralmente eu voltava a pé, não sei você, mas eu voltava a pé da balada e à noite, aquele silêncio, todo mundo dormindo. E você andando ali com aquele cheiro de balada no corpo, né? Às vezes está debaixo da chuva, né? Aí que bate aquela a tristeza, aquela né? tristeza, aquele pensamento, o que eu estou fazendo, né? Isso, exatamente. E quando às vezes eu chegava das baladas, eu encontrava às vezes com ela dormindo no sofá de casa, que ela ficava me esperando, porque ela não sabia, às vezes, muitas das vezes, não sabia onde que eu estava, com quem que eu estava, que horas que eu ia chegar, se eu ia chegar vivo ou morto. Umas vezes ela já me encontrou, uma vez, lembro um episódio que passou lá no Japão, que uma vez eu fiquei tão ruim, bêbado, de tanto que a gente bebeu, que eu subi a escada do meu apartamento vomitando. Daí ela chegou e falou assim pra mim, ela tava lá no quarto, ela falou, acorda que se você quiser tem jantar na geladeira. Aí eu falei, não quero comer. Só tomei banho, vomitei mais ainda no banheiro e fui dormir. Uma tristeza, né, dona? Foi muita tristeza. Muitas vezes fui pegar ele lá na praia, de madrugada, 2 horas da manhã, eu acordava, não via ele lá no quarto, saía atrás dele. Aí ele estava lá com um monte de turma lá, de skatista, né? E ele dormindo no banco lá na praia. Como que mudou essa situação? Como e quando que mudou isso? Então, foi quando eu comecei a ver tudo isso, daí os meus amigos, do nada, eles começaram se afastar de mim, não entendi. Aí começava a ter mais vazio dentro de mim, porque eu ficava angustiado dentro de casa, né? Aí comecei a ver ela chorar, muitas das vezes vi ela em casa, assim, sofrendo por causa das minhas atitudes. Até como você estava falando, das consequências. Eram consequências que eu tinha, que afetava não só a mim, mas como a ela também. Então isso eu comecei a parar e pensar, eu falei, não, tenho que mudar. E comecei a mudar. Comecei a ajudar ela, comecei já a ficar mais presente com a família, comecei mais a ficar próximo dela. Porque eu via ela fazendo tanta coisa por mim, às vezes ela até acobertava, passava por... não falava o que eu fazia para o meu pai não brigar com ela e ela ficar se sentindo culpada. Então, muitas das vezes eu deixava, ela me ajudava. Então, eu ficava vendo isso e comecei a cair em si e ver o que eu estava fazendo estava totalmente errado. Mas foi a ausência, foi a retirada dos seus amigos que fez você enxergar isso? Que eles começaram a se afastar, eu não comecei a entender. Aí eu falei, não, tenho que agora cair em si, porque eu vi ali naquele momento quem eram meus amigos e quem não era. Então, quando eu estava bem, estava todo mundo comigo. Mas quando eu não estava precisando deles, quem estava do meu lado era ela. Então, ela me ajudou muito. Essa ajuda da transformação minha, eu consegui graças a ela. Então, foi como eu larguei, comecei a abandonar tudo e comecei a trabalhar, comecei a me dedicar mais com a família, ser mais presente. E hoje, agora, a gente está tranquilo, tão bem. Vocês começaram a assistir as palestras também? Isso ajudou de alguma forma ou não? Isso. O que me ajudou também foi as programações da TV que me ajudava, as orações que eu participava. Então isso foi me fortalecendo a ver que o que eu estava fazendo não estava me agradando, não estava agradando meu pai, minha mãe, não estava trazendo uma paz dentro de casa.
Então foi quando começou essa mudança comigo. Ok. E hoje ele totalmente diferente, né? Ai, hoje não tem preço que pague. Hoje eu durmo, tenho paz, né? Então, ao invés de eu bater e brigar com ele, não. Eu fui acobertando, fui comprando as coisas que ele queria, celular, tênis, comprava a melhor coisa possível para ele. Então, acho que ele foi, né, vendo que eu estava tratando bem dele. Eu acho que foi isso que levou. Ao invés de fazer o contrário que todo mundo faz, pôr o filho para fora, eu puxava ele para dentro de casa. Né? Aí, assim, eu acho que os amigos, né, os amigos dele começaram a perceber que ele estava ficando diferente. Ok. A senhora tentou mantê-lo perto, né? Sim, sempre. Porque eu sempre aprendi isso com meus pais, né? Então, é uma coisa que eu já aprendi. Então, eu nunca pus ele para fora. Ok. Sempre perto de mim. Tá bom. Vamos então agora à história da Jorleide e da Ana Paula, né? Você, Ana Paula, então, sua mãe fazia aquele drama e tal, você tinha a vida lá também de amigas e balada e tudo mais? Sim, totalmente errada, uma vida totalmente errada. Eu usava drogas, eu saía, eu passava dias fora de casa. Quando teve um episódio que ela tentou me segurar dentro de casa e eu cheguei a agredir ela, então era muito feio. Você agrediu a sua mãe? Eu agredi ela. Por quê? Porque eu queria sair. Eu já estava no efeito de drogas. E eu queria sair e ela queria me prender dentro de casa. E aí eu agredi ela. Como foi esse dia, Jorleide? Esse dia foi terrível, Renato, porque assim, eu vi que ela estava alterada, sabe? Então a mãe, quando vê seu filho nesse estado, você não quer que saia para a rua, porque se já está nesse ponto, vai sair para a rua, vai piorar, né? A situação vai piorar. Então eu tentei segurar ela, tranquei as portas, tirei a chave de todas as portas e falei, você não vai sair hoje você não vai sair. E ela começou a entrar em desespero, eu vou sair, porque senão eu vou me matar. Eu falei, você não vai sair. E aí ela não tinha mais o que fazer, ela começou a me agredir. Até hoje ainda falta um pouco de cabelo aqui, que ela pegou meu cabelo e arrancou. Arrancou que a mão dela saiu cheia de cabelo, assim, e naquela hora eu fiquei desesperada, tentei reagir, eu falei não, mas me segurei. Aí comecei a chorar, né? Sentei na cama, comecei a chorar. E ela desesperada, eu vou sair. Mas ela não saiu aquele dia. Eu fiz tudo, ela não saiu, ela viu que eu fiquei triste, chorando. Ela não saiu, mas esse dia foi terrível. Foi o pior dia da minha vida, foi esse dia, porque a mãe jamais espera, né, ser agredida por um filho, ainda mais uma filha. E ver sua filha, que você sempre sonhou com o futuro, fazer isso com a mãe. O que acontece, né, Renato? Eu vejo que um dos erros dos pais, do porquê eles se frustram, é justamente por isso que a dona Jorleide fez. Ela se espelhava na filha, né? Todas as ambições que ela tinha, que a senhora tinha, né, para a senhora que não teve oportunidade, a senhora colocava sobre a Ana Paula. Né? Então, a Ana Paula, frustrando os sonhos da mãe, a mãe se sentia mais frustrada ainda. Então, eu vejo que um dos erros dos pais, lógico, os pais devem sonhar, sim, para os filhos, querer o melhor, sim, mas não colocar toda o sonho deles em cima dos filhos. Porque a frustração da dona Jorleide em relação da Ana Paula, sim, foi plausível porque a Ana Paula estava andando com más companhias, ela estava usando drogas, mas essa frustração dos pais em relação aos filhos pode acontecer de outras formas. Os pais podem se frustrar em relação aos filhos por uma opção de profissão, às vezes o filho não atende ao desejo do pai, então o pai se frustra, ou em relação a ter filhos ou não. Muitos filhos hoje optam em não ter filhos, e os pais querem ter netos, então eles ficam frustrados. Né? Então, a escolha de namorado, exatamente, né? Trabalho, várias coisas que o pai planeja e projeta para o filho. Se o filho não atende à expectativa, então entra a frustração. E eu sei que o pai tem os seus sonhos pessoais, mas tem que reservar esses sonhos para não ultrapassar os limites da liberdade do filho, porque o filho tem a liberdade de escolher o que ele vai querer ser, né? Então nem sempre vai ser aquilo que a gente gostaria. O que a gente tem que fazer é preparar aquela criança, aquele jovem, para ser um bom ser humano que possa fazer boas escolhas. E naquilo que escolher, seja bom, né? Faça bem e então tenha sucesso, né? Então, esse é muito importante, esse ponto que foi tocado. Antes de concluir a história de vocês, eu queria mostrar a história da Djalma e da Amanda, que tiveram uma história muito semelhante à da Ana Paula e da sua mãe. Preste atenção.
Toda mãe tem o sonho de ser a melhor amiga de sua filha. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. Antes da palestra, minha vida com ela, nossa relação era muito complicada, não tinha diálogo com ela. Eu falava um A, ela entendia um B. Tudo que eu falava pro bem dela, ela achava que era pro mal. Então, a gente chegou a ficar 3 semanas em casa sem se falar, por causa que ela não falava, eu também não falava, porque eu achava que eu era mãe. Ela que tinha que vir atrás de mim, não eu atrás dela. Ficava aquele clima estranho, frio dentro de casa. Então isso gerou barreiras, então não dava, eu não conseguia ver ela como amiga e contar as coisas. E isso foi o começo, pra gente ficar afastado uma da outra. A Djalma e sua filha Amanda pareciam não falar a mesma língua. Senti uma mãe impotente que eu não podia fazer nada, que eu tentava ajudar ela de todas as formas, dava presente, tentava agradar de todas as maneiras, mas parece que tudo que eu fazia era em vão, não valia a pena para ela. Não tinha nem coragem de conversar com ela, porque eu ia falar com ela, era muito agressiva, ela não me respeitava. A gente, na verdade, a gente não tinha nenhuma relação, né? Porque ela falava até que nem inimigas se tratavam do jeito que a gente se tratava, uma a outra. Ela era minha mãe, entendeu? Mas eu respeitava mais as minhas amigas do que minha mãe. Chegou um dia que ela falou pra mim que eu tinha tido a filha errada, foi muito triste esse dia. Que ela vai, mas se você queria uma filha carinhosa, amorosa, você errou de filha, você tem que ter outra. Uma situação que, no fundo, não deixava nenhuma das duas satisfeita. Ela foi uma filha muito desejada, muito esperada. Meu sonho era ter uma filha, mulher, uma boneca praticamente. Então eu ficava muito triste nessa situação, muito, muito mesmo. Eu sentia saudade, mas eu não ia atrás. Entendeu? Independente se era minha mãe ou não, eu não ia atrás, entendeu? Porque na minha cabeça, ela por ser mãe, ela viria atrás. O orgulho de ambas era tão grande que chegou ao ponto delas ficarem vários dias sem se falar. Até que um dia, vencida pelo cansaço, a Djalma decidiu recorrer à palestra da transformação total de pais e filhos. Até que um dia, depois de umas 4, 5 vezes que eu tinha vindo, ela veio. Quando eu vi que deu resultado nela, eu pensei, por que comigo também não? E as mudanças começaram a aparecer. Eu tinha que ouvir mais, tinha que dar um pouquinho mais de atenção a ela, não retrucar tantas coisas que ela falava pra mim. Fui aprendendo que tinha que ter um pouquinho de paciência com ela, tinha que tentar entender ela da melhor forma possível. Eu fui entendendo e eu fui mudando. E ela foi vendo que eu fui mudando e ela mudou também. E eu percebi que eu não conseguia honrar ela, mesmo querendo eu não conseguia. Então eu pensei, tem alguma coisa errada, né? E aí eu comecei a buscar. E para elas que um dia não se consideraram nem inimigas pela ausência da relação, hoje a situação parece ser bem diferente. Hoje a nossa relação está maravilhosa, a gente não briga mais, não discute. Tudo que ela quer comigo, ela fala pra mim, eu falo com ela, tudo. A gente fica dentro de casa igual 2 amigas. Nossa, muito bom. Eu vi as minhas amiguinhas falando, minha mãe é minha melhor amiga e eu não podia dizer aquilo, né? E hoje eu posso dizer que ela é minha amiga, que eu confio nela, que eu posso contar as coisas pra ela, confiando que ela vai me ajudar, entendeu? Então mudou tudo. A palestra foi uma salvação em nossa vida. Então, Joleide, a mesma coisa, muito semelhante aconteceu com você e sua filha, né? Sim, foi bem semelhante. O que aconteceu? Eu conversei com uma amiga minha, né? Contei para ela o que eu estava passando dentro de casa, o que estava acontecendo comigo e com a Ana Paula. Aí ela chegou para mim e disse, olha, isso acontece com a maioria dos adolescentes. Você não se preocupa, não perde seu sono, porque a maioria faz isso. Deixa ela, porque uma hora ela vai tomar uma atitude. Se você ficar pegando o pé, ela vai fazer para provocar. Deixa ela. Quando ela chegar, você não pergunta, quer sair, não prende. A pior coisa que você fez foi trancar a porta e prender ela dentro de casa. Porque senão ela vai te agredir mais vezes. Uhum. Então deixa ela aí, dá um gelo. Ela chegou, não pergunta com quem estava, o que estava fazendo. A mesma coisa eu fiz. Ela chegava aí, mãe, já cheguei. Eu falava, só respondia. Eu não estava dormindo, mas eu fingia que estava dormindo. Uhum. Eu tinha passado aquele tempo todo em claro. Mas eu fingia que estava dormindo. E fui dando um gelo e ela foi mudando. Eu comecei a ver a mudança. Aí ela passou a não sair, chegava sábado, ela não saía, eu chegava, vai sair não, Paula? Não vou sair. Funcionou esse gelo? Funcionou. Okay. Aí você começou a correr atrás dela, Exatamente. Né? Bom, eu quero agradecer vocês pela participação, pelas histórias, tá bom? Excelente. Isso prova
que você também pode aprender a lidar com os desafios de lidar com seus filhos, com os adolescentes e você também, jovem, lidar com os seus pais. Agradeço a todos vocês, obrigado Raquel. Esteja com a gente neste domingo às 18 horas na Transformação Total de Pais e Filhos aqui no Templo de Salomão. Obrigado, alunos. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Até a próxima. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.